Boa tarde, senhor. Chamei a senhora já, viu? Olá! Olá, dona Camila Goldstein. Nossa, quanto tempo que eu não ouço sua voz! Quanto tempo a gente não se vê, não se fala. Pois é, saudade! Saudade. Ai, ai. Ai, Olha só, é... até nosso querido professor. Nossa, que honra! Que Então, a honra. gente está vendo aqui que faz muito tempo que a gente não se vê, a gente raramente tem a oportunidade de se falar. Gente, brincadeira, Juliana e eu Eu acho que você, trabalhamos. olha, você é a pessoa que eu mais falo, praticamente todo dia, né? Se assim, a não Nossa, ser, que não, honra sua, né? não sempre a gente se fala, mas ao menos um áudio, uma mensagem rola, né? Ah, Meu rola, esse Deus. amor. É um amor, É. é uma honra sua também, né, amor? Você sabe. Ah, claro, a sua amizade, sim, Embora, sim. você sabe, cadê o nosso colega para entrar aí para a gente ter um Será? papo, uma Será tela? o da discórdia? Será que vai entrar? Ai, É, meu não, mas Deus. também é uma honra para mim, Mariana, ou Ah, Zé. que bom, fico É, feliz. Mas vamos ao bom, que mal sabe o interessa. pessoal que a gente vai começar a aparecer na nossa telinha aqui com mais frequência. Quem não conhece, Dona Juliana Santosé Borges, psicóloga, coleguinha, com quem eu trabalho proximamente. Dividimos casos. Oi, Shaira. Oi, Dividimos Shaira. casos, dividimos supervisão e dividimos historinhas também. O que a gente está fazendo aqui mesmo? Então, que eu tô posicionando aqui para ver se fica melhor aqui, mas tá bom. Você gostou do tema da live? Ai, Nick, minha amiga. Pois é, né? O tema da live, eu assim, vamos pensar num título, eu cheia de ideias. Aí você veio com a ideia, eu falei, é isso, vamos lá, vamos para cima. Mas assim, na Eu não sei verdade, como foi o tema, mas enfim. não tem como. O tema, para quem não sabe, é De boas De boas intenções o inferno intenções, o está inferno cheio. está cheio. Então, mas eu acho que, quer dizer, muita gente aqui pode, sei lá, muita gente, a maioria deve conhecer nós duas, mas assim, pode ser que um ou outro não conheça, mas a gente brincou aí no início, né? Que acaba que a gente se fala no cotidiano, assim, né? É, mas a gente acaba que, eu acho que a gente fez o quê? Uma live há milênios atrás, quando a gente estava começando, meio que testando isso aqui. Já nem me lembro nem o tema, que nessa altura do campeonato, né? Eu lembrar meu próprio nome, eu já tô assim no loop. Disfarça, Então, gente. disfarça, disfarça. Então, assim, a gente estava, né, para fazer. Eu falei, poxa, não é possível, a gente faz live com tanta gente e a gente não faz. E aí isso que Você só surgiu. faz com a turma Dr. Bruno, Ah, não, Lamodo, e a Dr. senhora só com o Arthur, doutor Ítalo Marcílio, uma coisa assim, e com o Dr. coisinha de Pacheco, nada. dá Doutor licença, tá? Pacheco, é só gente muito Também com o top, Dr. né? Bruno, eu Quem fiz com sou eu? Rosiane também. Mas assim, mas falando sério, então a gente vinha pensando já, né? Tipo, como a gente talvez assim trazer para cá de alguma forma descontraída, de alguma forma mais com seriedade, assim, né? Trazer assuntos que sejam interessantes aí para o pessoal, com alguma regularidade, enfim, fazendo isso juntas, que é algo que acaba que na nossa vida a gente faz isso, né? Assim, uma com a outra, né? Assim, muito. E aí daí surgiu, né, essa ideia de hoje, e a partir daí a gente até colocar como uma rotina, digamos assim, semanal. A gente ainda está bolando aí como que vai ser, ou vendo dia, horário, mas né, certamente já estamos aí com a ideia. E eu não sei, quando a gente pensou nessa live, cara, eu não sei se é só para mim, mas eu tô ouvindo a minha voz, o eco. Eu não sei se você pode abaixar um pouquinho o som, se ajuda. Eu tô quase no mínimo aqui no meu. Fala aí. Deixa eu ver. Ah, melhorou. Tá Acho me que melhorou. ouvindo? Tô ouvindo. É que eu Melhorou. sou meio surda, né? Tá. Vou tentar falar baixo. Mas assim, quando você trouxe, né, isso, a gente vinha conversando sobre muitas coisas. E aí, a gente ficou até com essa questão, será que é uma live para profissionais? Será que é uma live
para o público em geral, e eu acho que pode ser para todos, né? Porque isso aqui a gente pode pegar por um viés ou por outro, né? E eu não sei, assim, logo lá atrás, quando a gente começou a trocar umas ideias sobre essa primeira live, foi a respeito dessa diferença entre... Porque você também está fazendo esse esquema, digamos, do plantão psicológico para profissionais de saúde e tal, assim como eu. E aí a gente trocou algumas ideias e surgiu tanto para você quanto para mim, né, assim, uma certa demanda, assim, como se isso fosse uma terapia. E aí eu tenho muito claro para mim que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Terapia é terapia, tem suas demandas e tal, tem seu formato, e um esquema de um plantão psicológico ou de um atendimento emergencial, situações de tragédias, né? Enfim, aqui no Rio, infelizmente, a gente já passou por muitas e certamente ainda vai passar por outras, deslizamentos, coisas assim que acontecem terríveis, né? Em geral, se forma um grupo ou de psicólogos, psiquiatras, pessoas assim que vão dar um apoio psicológico, um suporte, né? Mas que isso é algo diferente do que a gente chama de terapia, né? Então, eu não sei, porque a gente vai entrar em outras coisas, mas eu acho que, já que isso foi nossa primeira conversa ali, acho que vale a pena a gente pontuar isso aqui, até porque, como eu estou vendo aqui, tem bastante psicólogos. Por isso que eu puxei, porque eu falei, bom, se não aparecer tanto psicólogo, a gente começa por outro canto. Justo, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. É que eu grito, né? Então, assim, vamos contextualizar. Então, nesse momento, né, dessa situação em que todos nos encontramos, muitas pessoas de bom coração e muitos psicólogos se disponibilizaram a prestar serviço para aqueles que estão na frente de... Justamente, Leila, nós vamos chegar nessa questão do tema. Eu sou muito boa de marketing, você precisa ver. Né, se disponibilizaram a prestarem serviços para as pessoas que estão na frente de combate aí ao vírus. E nisso, a gente acabou atendendo e também chegaram para a gente alguns questionamentos, né? As pessoas, né, da supervisão ou não, mas as pessoas acabaram comentando sobre esse assunto. E a gente acaba vendo que não adianta ter boas intenções para fazer um serviço desse, embora as boas intenções sejam muito válidas, mas que existe uma diferença, sim, entre uma escuta qualificada, com um preparo, e aí a gente tem alguns pontos que a gente, né, pretende elencar aqui, e uma mera... conversa, ou para além, quando você entra nesse tipo de serviço, que a gente acabou colocando, né? Muitos psicólogos se disponibilizaram num contexto de plantão psicológico. Muitas vezes a gente entra nesse tipo de serviço e existem alguns cuidados que é preciso ter, como aquilo que você acabou de mencionar, que é diferente de uma terapia. Existe tanto... um perigo, vamos dizer assim, ou um cuidado que a gente deve ter, não só na hora de oferecer o serviço, para que não pareça, de várias maneiras, né? Tanto na questão de você oferecer um serviço voluntário numa época específica, para que não pareça, olha, eu estou oferecendo terapia gratuitamente, voluntariamente para todos aqueles que precisam, até... levando em consideração o valor da profissão, né, o nosso trabalho, porque, afinal de contas, né, é o nosso trabalho, e a psicologia já tem essa pecha de ser, né, por muitos anos, houve essa confusão de, eu faço por amor, e aí eu não preciso ser... Não. E também a questão de a gente acabar entrando num assunto... chegou! Por isso que eu ri, desculpa. Eu sei que o assunto é sério. Mas fica entre nós, depois, enfim. Mas, enfim, também eu vou, você sabe que eu vou. E também a questão de, muitas vezes, a gente tem muito cuidado no tipo de atendimento que a gente está prestando, o tipo de escuta que a gente está prestando, porque o formato é específico, né? Muitas vezes, uma coisa que a gente conversou... Gente, vocês estão vendo ali no fundo, né?
vou tampar ele. Muitas vezes a gente corre o risco de levantar uma demanda que dentro desse contexto não dá para responder, né? Que é aquilo que a gente conversou especificamente da gente levantar conteúdos que não são, que embora estejam ali presentes e também tenham estejam conectados especialmente com ansiedades que possam vir a surgir nesse momento, a gente precisa ter muito cuidado para não levantar esse tipo de conteúdo de forma que a gente não vai ter condições de trabalhar ali no pouco tempo que a gente tem disponível, e aí, né, a pessoa não vai dar conta de lidar com eles. Então, assim, a gente pode falar um pouco a respeito desses cuidados que a gente tem que ter e desses diferentes pontos. Sim, isso que você está falando, né, é super importante, assim, porque é o que eu entendo, assim, a gente não pode abrir portas que a gente não vai poder fechar depois, entende? E a responsabilidade disso é nossa, porque a pessoa que nos procurou, a nossa profissional, se a gente está se dispondo a fazer esse trabalho, a gente tem que fazer esse trabalho com muita responsabilidade. E esse meu questionamento, ele surgiu aqui com você, assim, né? Eu falei, cara, queria conversar com você sobre isso. E por conta de um outro grupo que eu tenho, né? Não vem ao caso, acho que não tem ninguém aqui que conhece, mas enfim, não importa. Mas de profissionais que se voluntariaram de uma maneira um pouco diferente. E eu te mandei a mensagem que eu mandei lá, tirando algumas dúvidas e a resposta que eu recebi. E eu fiquei um pouco preocupada, né? Assim, tanto que, enfim, acabou que eu nem me envolvi muito com isso, com o trabalho lá desse grupo, porque eu não estou de acordo, digamos, ali com o que a forma como eles estão conduzindo. Não me parece que seja algo muito responsável, entende? Porque o que acontece? É como você falou, uma coisa é dizer assim, bom, isso é meu trabalho também. Existe uma coisa que é a psicoterapia, que eu ofereço como meu trabalho, né? E as pessoas me pagam pelo serviço que eu ofereço. Uma coisa normal, né? Outra coisa é que no momento pontual aqui da nossa vida de todos, estamos oferecendo então um serviço diferente. Ok. A gente tem que ter um cuidado que a pessoa que ela vai procurar a gente, seja ela um profissional de saúde, um bom colaborador, um bombeiro, não importa, mas em geral a mim tem chegado profissionais de saúde. O que acontece é que a pessoa é um ser humano normal como eu e você, então ela tem questões na vida dela. E aí ela vai falar inicialmente, né, do que está pegando ali, mas o que acontece é que ela traz outras coisas, nunca é só aquilo ali, né? É um olhar muito reducionista eu achar que, tipo assim, é só porque eu estou vivendo uma situação de um hospital que está em caos. Não, por pior que possa parecer, existe para além, né? E aí essa pessoa pode ser que ela vá começar a entrar em questões, digamos, eu tenho mas é porque tem tudo isso, eu já venho, mas já tem uns 2 anos que eu venho desenvolvendo ansiedade, porque sei lá o que na minha família, que aconteceu tal coisa. Aí ela começa. Aí é aí que a gente tem que ter um cuidado e um manejo muito, assim, enfim, específico, não é que a gente não vai ter uma escuta, que é óbvio que a gente vai ter uma escuta, mas é a gente poder mostrar para a pessoa que, assim, tem coisas que não é nesse espaço que a gente vai entrar. Porque aí, quem sabe, a pessoa precisa, sim, de um processo terapêutico, entende? Que ela possa procurar até depois que passar o caos aí, ou que chame como queira, né? Eu digo a própria pessoa, porque para mim é como eu falei na live mais cedo, ainda não chegou o caos, né? Então as pessoas elas estão totalmente alarmadas diante de uma situação difícil, muito difícil, mas que ela assim, sem pessimismo aqui, apenas com dados de realidade, ela pode piorar, né? Tende a piorar, principalmente na saúde mental. Então assim, é uma preocupação quando a gente faz esse serviço, a gente não querer dar, né? Eu sou tão bom, eu vou agora dar conta de tudo. Conte-me mais sobre isso. Ficar 40 horas falando com uma pessoa, oferecer 20 milhares de telefonemas ou o que seja, porque não é isso, não é para isso esse espaço. Esse espaço ele tem um caráter de ver uma questão muito, muito específica que está acontecendo agora e que aqueles profissionais, principalmente os que não vieram se preparando no seu próprio controle mental, fortalecimento, etc., estão mais abalados.
né? Aqueles que, como na minha live com o Bruno, né? Quer dizer, se a pessoa ela vem se preparando e tal, ela quer mais é ir. Aquele exemplo que ele deu, para quem não estava, né? Eu vou reproduzir, de Brumadinho, foi sensacional, porque eu trouxe para ele, eu trouxe ali né, na live, a questão de que praticamente os profissionais todos com os quais eu conversei relataram a questão da dificuldade de ter pouco EPI, né? Assim, a máscara e tal, toda a coisa que seria essencial ali para eles. E aí você tem que ficar 6 horas, parece, alguma coisa assim, varia um pouquinho, sem beber água, sem ir ao banheiro, sem comer, sem nada, né? Assim. E, assim, isso, inclusive, pode desenvolver questões físicas, assim, problemas físicos, abrir ferida, sei lá o quê, esse tipo de coisa, né? E eu comentava sobre também, enfim, o médico ou o enfermeiro, ele é chamado a uma situação do impossível, digamos, né? E ele tem que agir porque, bom, é ele ali, né? Ele, a princípio, se ele tá ali é porque ele é o melhor para fazer aquilo ali naquele momento. Não tem outro, né? Então é ele, né? Se não eu, quem? Naquele momento Mas você ele está tá ali. falando das pessoas que, né, se prepararam Não, das antecipadamente. que não se prepararam, que acabam mais afetadas. Agora, se uma pessoa que Tá, não. sim se Esse que digo, preparou. esse que vai, porque se não tem outra pessoa, sou eu, né? Esse é o Não, meu trabalho, esse é o sim, meu só que o que papel, essas acontece é pessoas. que no momento a pessoa ela é convocada e ela não tem o que fazer, ela tem que estar Justo. lá, entende? Então, assim, mas com que disposição ela tá? Quer dizer, se é uma pessoa que. E principalmente, né, foi o que eu falei ali, muitos, a maioria são R1, R2, R3, quer dizer, são pessoas que estão, pela própria idade, a não ser que seja alguém muito fora da curva, é uma pessoa que está muito no início do seu processo de amadurecimento. Assim, falando da realidade Brasil, tá? Aqui. Então, assim, entende que não é nem por maldade, quer dizer, a pessoa não está preparada ainda, e ela é chamada a uma situação que ela deveria estar. Então, ela sofre mais, ela vai desenvolver, ela tem a possibilidade de desenvolver mais ansiedade, muitos fobia, algumas coisas assim. E aí vem, enfim, antes de entrar na outra parte, eu quero falar sobre as que estão preparadas, ou como a gente poderia se preparar, né? Que eu acho que isso é importante. Porque justamente o que a gente está falando atenção psicólogos ou profissionais que estão ali se disponibilizando a atender essas pessoas, e também, por um outro lado, porque aí a gente diferencia o que seria um atendimento emergencial nessa situação, e aí a gente está dizendo, olha, existe também, você vai entrar na questão das pessoas que estão preparadas emocionalmente e também em termos de personalidade, que é uma saída, né? Uhum. Mas, assim, ou seja, pessoal, prestem atenção para não entrarem numa demanda que vocês não tenham condições de fechar e que também pode, inclusive, entre aspas, agravar o quadro. Sim, existe, sim, esse tipo de cuidado, né? Não só na questão, eu tenho uma ansiedade há 2 anos, mas muitas vezes uma das coisas, só vou voltar ali, uma das coisas que pode aparecer também, ou várias coisas, um exemplo, por exemplo, você tem uma pessoa que está lá no front, lá, um enfermeiro, um médico, sei lá, mãe de família, marido está em casa, está tendo que se haver com o fato de que tem que ir, tem que voltar, vai voltar para casa, tem crianças em casa, está preocupado em transmitir, né? Mas sabe do seu papel, eu tenho que aliás, é onde mais ou menos a gente pega ali, né, no atendimento. Mas, de repente, né, a gente acaba convocando, porque um dos nossos papéis acaba sendo convocar os apetites dessa pessoa, né? Sim. Ela vai entrar em contato com aquilo que ela tem dentro dela, que é uma força, né, muito esse que, enfim, a gente está falando de profissional da saúde, não foi à toa em geral, eu acabo percebendo muito isso, né, quando a gente está atendendo. A gente fala muito com os psicólogos nas supervisões que a gente dá, ou na supervisão que a gente tem, né, com os nossos colegas lá do time, do professor, e também quando a gente atende profissionais da área da saúde, a gente percebe muito que as pessoas ali, elas escolheram a área da saúde, até brinquei na supervisão, foi ontem, porque ninguém mandou escolher ser psicóloga, né? Mas são pessoas que têm uma vocação para aquilo que elas estão fazendo, então elas entram em contato de novo com essa vocação, elas dão ok, bora lá. Embora continue com medo, mas de repente, num cenário desse, você tem uma pessoa que, né, está ali trancado dentro de casa e saindo, indo para uma realidade, né, de frente de batalha, e aí quando volta,
de repente, volta para uma casa em que o marido está lá dentro de casa, falando uma mulher, ou o oposto, né? Sim, sim. Ou a esposa está dentro de casa com os filhos, já tem a preocupação de não transmitir, e está ali, sei lá, há 2 anos, não só com uma ansiedade, mas com problema conjugal. Então, né, você vai ter uma situação em que o problema conjugal ali também pode, que não foi cuidado há muito tempo, ou qualquer outro tipo de questão que gere ansiedade em geral nessa pessoa, vai estar vindo à tona. Então, assim, a gente acaba tocando de alguma forma nesse tipo de questão, mas a gente tem que saber manejar de forma cuidadosa, não desfazendo dessa questão, mas sabendo colocar essa questão no lugar que ela deve ficar, pelo menos no nosso atendimento, né? Ajudar essa pessoa a manejar ou lidar momentaneamente com essas questões, focar naquilo que hoje pode fortalecê-la e hoje também a questão dela para que a gente possa seguir adiante. E muito, eu passo por isso, né, nos meus atendimentos. E aí muito do que eu acho que funciona, e aí essa nossa conversa serve para os psicólogos e também para as pessoas que ou estão lá na frente ou não, né, no dia a dia, porque agora você vai falar de um assunto que, pelo que eu entendi, que é como funciona, como acontece com as pessoas que estão preparadas. Só um dá licença. Bruno, eu tentei mandar hoje para você o seu vídeo, só que a minha internet aqui não rolou, mas ó, até amanhã já tá aí, tá? Tô devendo, minha filha, tô devendo. Aqui é uma coisa. Então, de qualquer forma, a pessoa em geral pode se beneficiar, eu acredito, né? Que eu não leio sua mente ainda, tô quase lá, daquilo que eu acredito que você vai falar, de que é estar preparado, né? E também a gente pode pular para a questão da personalidade. Sim, né? justamente, vou fazer essa ponte. Não, eu fui anotando aqui, conforme você foi falando, umas coisas que eu acho que faz um contorno, né? Quer dizer, às vezes, principalmente o psicólogo, né, o médico também, né, o profissional de saúde, enfim, a gente acaba botando um pouco aquela capa do somos salvadores da pátria, né? Pronto, estão precisando e agora eu vou resolver, eu vou fazer, né? Mas de um jeito que a disposição ela pode ser essa de eu vou entregar tudo de mim, mas não achando que está na minha mão porque eu não sou Deus, entende? Assim? Então, quer dizer, né? A gente tem que saber onde a gente está. Então, esse negócio do salvador da pátria, ali, falando agora de nós, ali do psicólogo, se a gente começa a entrar e abrir as demandas, quem abre não somos nós, mas assim, se a gente começa a entrar em demandas demais que, de repente, aquela pessoa que procurou nessa situação específica, tá? De uma situação do plantão ali, digamos, e a gente sabendo que depois não vai dar continuidade nisso, quer dizer, não é responsável a gente... Entende? É mais cuidadoso a gente falar, olha, esse espaço e explicar. Quer dizer, é uma coisa muito simples, explicar para a pessoa. Eu não tive nenhum problema, pelo contrário, todos estão super gratos, né? Assim, me mandam notícias. Mas assim, explicar, olha, esse espaço aqui é para isso, para essas outras coisas que você está falando, tal, isso aí depois, talvez, quem sabe, vale a pena, você possa pensar, fazer terapia, tal, não. E ponto. Até né? às vezes a gente consegue reconhecer uma demanda ali e encaminhar. Sim. É porque acaba que nesse momento a pessoa realmente está vivendo assim, tá tendo um chamado ali de extra, digamos, né? Ela vive ali num negócio de um plantão, principalmente porque como os mais, né, nessa situação específica do Covid, como os mais velhos são dispensados por atestado, ou os que têm comorbidade e tal, realmente os mais novos ficam sobrecarregados, porque não há tanto pessoal. E se existe contaminação de um, aí mais um afastado. Então, por isso, eles vão ficando... Eu entendo muito mais um certo pânico deles do que nós, que eu digo assim, de pessoas que estão em quarentena em casa. Isso assim, a gente tem que fazer uma distinção muito grande. Eu também tenho visto esses médicos mais novos sendo convocados nesse momento e, né, até tem caso aí, né, aqui que é do consultório, né, de relato, de caso mesmo, de médico que já está com questões pessoais, dificuldades, mas que nesse momento acaba sendo convocado e ou não sei se a consciência né, do lugar dele na sociedade acaba indo, então assim, acaba se disponibilizando e se colocando ali para realizar o trabalho, mas os custos realmente são altos, eu estou dizendo, né,
enfim, psíquicos, porque já está numa situação. E aquilo que eu acho que o Bruno e o Conrado estavam falando ontem, né, que muitas vezes, no momento da crise, como existe um ideal, a gente angaria a força, porque a gente a gente acha que a gente é fraquinho por conta da forma como a gente acabou sendo criado há muitos anos, mas no fundo a gente tem recursos, a gente aguenta, que nem aquela coisa do jejum, a gente acha que vai morrer de fome, mas a gente aguenta 2 dias, né, só superando ali aquela vontade. E aí muitas vezes as pessoas de fato vão e o baque mesmo vem depois. Sim, mas aí é que né? tá o ponto, né, Cá? Que é tipo assim, que é o que eu ia falar, quer dizer, quando a pessoa, ela vem, oi, Fê, quando a pessoa, ela vem se preparando, tá? Ela vem se preparando quase como um soldado que vem se preparando para a guerra, como, entende? Assim, quer dizer, se você, hoje e ontem, né, assim, eu respondi aí, por acaso, abri uma caixinha de perguntas pessoais, tal, e eu achei, até falei com vocês sobre isso, eu achei Então, que, ótimo, tipo assim, respostas. olha, eu confesso que humildemente aqui, modéstia à parte, eu gostei no final, mais do que eu achei que eu fosse gostar, porque eu achei que ia ser uma coisa assim, sabe, meio boba, que tem umas coisas que são meio curiosidade, assim, só mas que é da minha personalidade. entretenimento. Não, mas entretenimento e tal, mas assim, é do meu jeito ali, né, quer dizer, você falou, não, leve e tal, mas assim, é porque você sempre traz algo ali, quer dizer, você aprofunda de algum modo e consegue. E eu falei, por isso sim, as pessoas não têm noção de que eu fiquei, sei lá, quantas horas sentada ali respondendo. Você falou, é uma coisa leve, né? Não, eu falei, leve pra caramba, assim, né? Dentro pra caramba. Não, mas leve no sentido de que, sei lá. Não é um tratado. Pois é. Mas tem bastante informação interessante, sim, eu até entendi por que você está entrando nesse assunto. Se a pessoa sabe captar, ela pode captar, né? Aparentemente é uma brincadeira, uma coisinha qualquer, né? Que até eu mesma achei. Como você tem se preparado para ser uma boa psicóloga? Sim, mas vamos entrar aí. Quer dizer, antes de ou entrar para aí... ter uma presença no mundo. Sim, mas porque bem ou mal... Antes da gente entrar aí, quer dizer, para ficar claro aquilo que eu estava falando, um profissional de saúde, antes da gente, né, vamos falar assim que talvez seja mais fácil do pessoal ver e depois a gente traz aqui para a gente. No momento lá do Brumadinho, quer dizer, quando eu falo de um preparo mental, um preparo físico, um preparo como um soldado, quer dizer, enfim, para a gente ser um bom profissional aí na nossa área, a gente realmente, ou na área da saúde de uma maneira geral, a gente precisa vir se preparando ao longo da vida, porque assim, a gente nunca, eu acho que a gente nunca vai estar pronto, né? A gente vai morrer tentando, a não ser que a gente se ilumine de uma forma que a gente chegue lá, de fato, assim. Mas isso vai ser um ou outro, sei lá, né? Numa época, entende? Então, assim, eu percorro para o caminho. Agora, até onde eu vou, não sei, mas eu sigo caminhando. Só que, assim, esse preparo, quer dizer, um médico, né? Um bombeiro, tá? Mais específico, que ele, de fato, ele tá ali, ele sabe que ele escolheu uma profissão, porque um médico é assim também, que existe um risco, né? Isso eu tenho falado com os médicos, com os enfermeiros. O desespero do pânico, da transmissão de não sei o quê. Ok, existe a transmissão, a gente sabe de tudo isso, eu não estou negando nada disso. Mas assim, quando você está trabalhando num hospital, quando você está, como eu conversei com pessoas que foram fazer trabalhos assim no meio em populações indígenas, no meio da floresta, esse tipo de coisa assim. Eu falei, quando você vai para um negócio desse, você sabe, a não ser que você não esteja lé com cré, você sabe que você está se expondo a muitas coisas. Assim como tem um mosquito da dengue, pode ter um bicho lá que te pica um negócio, você morre assim em segundos e não sabe nem o que foi. Entende? Assim, quer dizer, uma situação desconhecida, você se expõe e você vai lá feliz da vida. Você tem uma missão, você tem um porquê. Mas é diferente de quando a situação te convoca do nada. Não foi você que escolheu. Eu então vou... Porque muitos estão sendo convocados assim. Estavam lá fazendo seu R1, não sei o quê, agora o lugar mudou e tal. Só que se a gente está preparado, é aquele cara que é o bombeiro que foi para Brumadinho e ficou 3 dias no meio da lama procurando gente, ou procurando corpos, ou o que seja, sem comer, sem beber água, sem reclamar, sem desmaiar. Entende? É óbvio que vai existir um limite físico em algum momento, né? Que, digamos, todos nós, em algum momento,
Teve um dia dele, acho que foi quinta-feira. Chegou uma hora, eu estava tão esgotada que eu não conseguia raciocinar. Mas eu estava super feliz, porque eu falei, caraca, hoje não ficou nenhuma gota de mim. Hoje foi tudo, só preciso dormir. Sabe assim? Porque cheguei no limite. Aí a gente tem que ter o autocuidado, porque a gente precisa estar bem pro outro. Não é num autocuidado egoísta. É justamente aquela ordem que foi dada, que a gente deu ontem na supervisão. Tipo vai isso. todo mundo dormir amanhã, ninguém vai assistir live. Nem a nossa. Mas nem assim... Você já se deu a verdade, ninguém vai assistir live. Pois Inclusive, eu só tô aqui porque a gente combinou, do contrário, eu estava dormindo também. Pois é. Mas quer dizer, isso, de fato, é algo que, puxando de lá, a gente está dizendo o quê? Que a gente, às vezes, acha que a gente precisa de muito. A gente precisa de muita comida, a gente precisa de muito sono, a gente precisa de muito descanso, a gente precisa de muita água. E a gente precisa de algo, sim, de fato. Mas, assim, em situações estressoras, no limite mesmo da sobrevivência, a gente se está bem preparado mentalmente. E aí, eu vou ampliar, tá? Não só no mentalmente que eu falo, eu estou incluindo também toda a questão espiritual, a questão transcendente também, tá? Porque eu entendo que a coisa ela caminha junto, né? Até se a gente está falando de amadurecimento. Mas então, assim, se eu estou bem preparado, no momento em que eu sou chamado a essa situação, tipo assim, estourou a guerra, eu sou soldado, eu fui convocado. Eu estou preparado, tipo assim, eu tô preparado para morrer. Eu não tô com medinho. Eu sou um ser humano, é normal. Eu tenho um certo medo, mas a coragem é justo isso. Eu vou agir na presença da incerteza, do medo, do que seja. Eu vou lá porque precisam de mim. E eu não vou desenvolver essa ansiedade toda. Aí é que tá a diferença. Se eu vim me preparando, eu reajo de uma maneira totalmente diferente. É muito claro a gente ver as reações das pessoas, né? Tem as pessoas que... E o vir se preparando, bem entendido, não é que eu vim me preparando para tragédia, né? Uhum. Eu vim me preparando para a vida. Eu vim me instalando na realidade, lógico, né? E vim galgando aí os degraus do desenvolvimento da personalidade. Uhum. Com isso, assim, sem desanimar ninguém, né? Isso requer trabalho e consciência e comprometimento, quer dizer, algo que você faz de propósito, né? Não é algo que, como você falou, exige esforço, né? Né? Você quer não é assim. Pra lá, né? Você quer e você faz. Sim. Por onde, né? Sim, ou seja, sim. É um trabalho de preparação que realmente, como você está dizendo, chega num momento de gravidade. É o depoimento que eu dei ali, eu acho que eu falei isso na live que eu fiz com o Dr. Bruno, que eu nunca tinha falado, que eu após ter conhecido o Ítalo, eu conheci o Ítalo, sei lá, em novembro, minha mãe faleceu em março. E eu nunca falei isso para ele, mas assim, por conta dele, embora ele, até por intermédio do Fê, né, do Fernando, ele me mandou uma mensagem na época, ele foi super carinhoso, coisa e tal, mas assim, eu pude ser quem eu deveria ser por conta desse preparo. Ok, eu tenho tido um preparo ao longo de uma vida. Igual você escreveu lá nos seus stories, que você ficava lendo umas coisas nada a ver com a idade. Sou velha, minha filha. Eu tô dizendo que eu sou velha. Você me respeita os meus cabelos brancos. Eu tô falando do interior. Eu sei, do exterior, meu Deus, Pedro. Enfim, embora esse preparo também venha de bem novinha, né? A gente tem alguns momentos de guinadas aí, né? Exatamente. Esse preparo, ele... Bom, enfim, não vou entrar nesse assunto, mas né, quando conheci o Ítalo e etc., deu um upzinho aí, né, no desenvolvimento. E realmente, só para dizer, ao me preparar para a vida, e aí eu só fiz esse depoimento dessa gratidão em relação ao encontro ali com o Ítalo, porque foi realmente um encontro marcante, transformador, e sempre que eu posso, isso eu acho que faz parte de quem eu sou, eu acredito que a gente é. Já visto aquele storyzinho do qual eu comentei. A gente demonstra gratidão pelos nossos
né? Porque Ai, meu a Deus. gente, enfim. E eu pude estar preparada para um momento de extrema crise na minha vida e pude ser quem eu deveria ser, para além de, seja lá o que for, necessidades próprias, quer dizer, você vai descobrir. Porque assim, você está falando uma coisa que é muito séria, né? A gente tem que se preparar para a vida no momento de crise, mas a gente está falando justamente, olha a palavra, momento de crise. Porque a gente se sabe que nenhum ser humano é preparado para passar muito tempo numa situação dessa. Né? Momento, né? Você tem aí aquele povo que ficou na guerra, o exemplo do Victor Franco, né? E de outros tantos que passaram por um momento de crise, embora tenha sido um momento extenso, e saíram melhor. Né? Mas o ser humano é aquela coisa de você não tem saúde física e emocional para passar uma vida vendo morte, 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 doença, doença, doença. É coisa muito pesada, aquela coisa de pessoas que trabalham em UTI neonatal. Chega uma hora, e tem um exemplo, não sei de quem foi, a doutora não sei quem é. Enfim, que o Ítalo, inclusive, sempre fala. Chega uma hora que, se você não tem o seu respiro, você não dá conta. Porque o ser humano não foi feito para viver disso. E daí, a gente se preparando para a vida que vai ter, sim, esses momentos difíceis. E, no caso, a gente se preparando para um momento de provação como esse. E outra coisa que você falou que é fundamental, que nem você falou assim, não. Bom, estou pensando, mas não vou... a gente pensa mais rápido que fala, né? E eu falo rápido pra caramba. A gente também a necessidade da gente ter esses momentos de ela mesma. Eu tinha pensado nela, a beleza cura da doutora Paula Serra, Sim, que eu vi agora. de carreira. Mas assim, não sei se... Mas a gente tem que, né, nesse caminho, nessa caminhada, inclusive nesses momentos, buscar o refrigério, porque é o que você estava falando, chegou uma hora que. E aí eu achei muito legal o que você falou, né? Chegou no fim do dia, eu estava esgotada, mas muito feliz que eu pude tirar tudo de mim. É que nem tem acontecido comigo, as pessoas me perguntam, como é que você está passando quarentena? Eu falo assim, para mim tá tranquilo, porque primeiro que eu sou mais acostumada a ficar sozinha, eu até gosto. Eu estou sozinha presencialmente, eu não tenho ninguém, mas assim, a gente conversa do dia, a gente trabalha, estou trabalhando pra caramba, a gente está te dando tudo da gente, e isso traz uma satisfação. Eu tenho uns bichos aqui, né, para falar, né, para xingar e apertar e dormir, mas fazer companhia é gostoso, me deixam louca. Mas a gente, né, realmente chega uma hora que a gente precisa se desligar e durante esse tempo, inclusive, se alimentar de outro assunto. Mas esse preparo que você está falando, né, voltando, nesse momento, as pessoas que se prepararam ao longo de uma vida conseguem, aí foi onde eu entrei, né, ser quem elas deveriam ser. E quando a gente fala ser quem elas deveriam ser, eu dei o exemplo lá do falecimento da minha mãe, né, que no velório eu consegui ser força para minha irmã, para meu pai. Inclusive, eu achei engraçado, né, que a gente acaba consolando muitas pessoas, coisa e tal, e honrando ali a vida da minha mãe. Mas, né, isso ser quem você deve ser, mas mais do que isso, ser quem você tem o potencial de ser. Né? Enquanto ser humano, a gente tem esse potencial da gente. E daí esse preparo, né, e que inclui a parte psicológica e o transcendente, né? O espiritual. Que a gente, enfim, tem todo esse potencial de pôr em uso isso, porque a gente não é bicho, a gente é gente. Mas aí eu até incluiria, e a parte física também, quer dizer, até calha, né? Amanhã, eu acho, é a live do menos 50 toneladas do Ítalo. Quer dizer, ele sabe justamente o que ele está fazendo, né? Que ele está na frente de todos nós. Então, assim, é óbvio que você treinar também, quando eu falo, uma pessoa que fez um jejum mais longo, não vou nem falar em horas, porque daqui a pouco estão dizendo que eu estou influenciando para a pessoa ficar sem comer e tal. Mas, assim, de fato, é uma pessoa que está treinando, porque o jejum, quer dizer, a própria Sabe o que eu fiz quando eu tinha 13 anos? Um negócio, um retiro que eu fiz jejum. Eu fiz um negócio muito louco. Foram 2 semanas. Assim, eu sobrevivi. Ou seja, né? Você vive incentivando as pessoas aí. Incentivando não. Você sabe, a hora que você coloca a questão de jejum, eu sei que ela é bem colocada dentro do fortalecimento psíquico, enfim. Mas esse negócio aí, olha só o resultado.
Não, mas o fato, cara, é que assim, a gente realmente, primeiro, o nosso corpo, ele não precisa de tanto quanto a gente dá. Isso eu digo de hoje em dia. Vocês Né? falaram disso hoje de A manhã, gente né? falou disso, mas é porque isso é uma coisa impressionante. As pessoas não conseguem perceber, elas têm muito medo. Quando a gente fala em emagrecimento, mas se eu tiver qualquer coisa? Se você tiver, enfim, você come, entende? Assim, é simples a coisa. De onde vem todo esse pavor de quem parece que está morrendo mesmo? E está em casa, e está tranquilo. E digo, em outras circunstâncias. Então, assim, você preparar o teu físico, você saber que você não morre. Jejum com ansiedade não são todos os pacientes, tá? E eu não lanço isso de cara. Mas com vários pacientes eu já usei. E assim, é impressionante. Por quê? Porque ele te traz, não é? Pode ser paciente magro, mas eu falo, olha, na hora que você for comer, você vai fazer um excelente aporte calórico. Isso aqui não é para emagrecer. Ninguém emagrece com jejum. Jejum apenas, ele te traz várias outras coisas. Mas ele te traz os benefícios fisiológicos e aí ele te traz também, e muito mais, quer dizer, a força mental, a força de enfrentamento de vida, que é você se preparar para a vida. Falar assim, caraca, numa hora se der uma merda, que der uma abstinência, eu não vou morrer, eu a sustento por um tempo. Entende? Eu vou dar meu jeito. Fala que eu pensei aqui agora. Me diga uma coisa. Quando você faz jejum, inclusive, e você é uma pessoa que busca fugir das suas sensações corpóreas, a pessoa que tem ansiedade, né? Tem algumas sensações corpóreas, né? Às vezes de medo, de dor, de tristeza, que dá uma sensação corpórea que ela tenta fugir. Quando você faz jejum de verdade, você não consegue fugir da sensação corpórea de fome, né? Você é obrigado você sente a dor de prestar fome. atenção. Ela te chama a atenção, né? E você é obrigado a reconhecer, né? É um bom exercício de reconhecer o que é cada coisa, né? Sim, lógico. Com certeza. Não, justamente. E aí, assim, eu tô aqui só de olho na hora e eu queria, acho que entrando numa outra parte aqui, talvez mais final, senão não vai dar tempo. Eu acho que é bem importante que a gente entra aqui bem no nosso, assim, nos psicólogos até, né? Tô vendo o Fê falar aí, também coaches, pessoas que trabalham com pessoas, assim, nesse âmbito, né? Quer dizer, eu até ia fazer um comentário a respeito da UTI neonatal, mas eu faço aqui junto, eu puxo aqui para isso que eu vou dizer. Quer dizer, você falou ali dessa coisa da UTI e de que em algum momento, nessas situações estressoras demais, a gente precisa de um respiro. Lógico, a gente precisa, às vezes, de uma noite de sono, a gente precisa se comer, a gente precisa beber água, precisa parar, precisa contemplar a natureza, precisa conversar com alguém. Enfim, precisa rezar, precisa meditar, precisa de um monte de coisa, né? É lógico, porque se a gente vai deixando de se alimentar de tudo isso, em algum momento aí realmente acabou. A gente não tem nada mais para oferecer. Então, o autocuidado conosco é nesse sentido, né? Ele é um autocuidado que ele é conosco, mas o objetivo é para fora. É responsabilidade agora, também. A responsabilidade, né? Sim. Agora, todos nós somos humanos, é como eu coloquei lá, quer dizer, quedas vão existir para todos nós, dificuldades. A gente tem que tá ligado, assim, tipo assim, qual o momento que eu estou vivendo? Né? Será que nesse momento eu estou, digamos, forte o suficiente para conseguir acompanhar essa pessoa? Um caso, em terapia mesmo, X, Y, Z, quer dizer, eu já falei disso algumas vezes. Não, eu estou aqui passando uma situação tal. E acho que não, o que essa pessoa precisa eu não vou poder oferecer agora. E aí eu caminho para alguém da minha confiança, não tem problema nenhum. Entende? Então, assim, quer dizer, a gente tem que ter noção de quem a gente é, de onde a gente está. E isso, onde a gente está, é totalmente movimento, é constante movimento. Não só a ideia é que a gente esteja caminhando para cima e para frente, mas assim, é fato que às vezes uma doença, às vezes uma morte de uma pessoa querida, às vezes uma situação financeira, sei lá, uma situação de família, qualquer coisa, ela pode puxar a gente para sabe, a gente está uns passos ali para trás, aí tem que parar, se restabilizar de novo. Normal. Às vezes não é nem para trás, né? É aquilo que esse momento está nos convocando a uma interiorização. Sim, exatamente. Só que eu estava falando falar. ontem à noite no grupo. Sim, a gente precisa, né? Assim, isso eu tenho batido nessa tecla, o Bruno bateu nessa tecla, enfim, eu acho que todos aí com quem eu tenho conversado, graças a Deus, estão muito conectados com isso. Eu acho que eles falaram ontem na live, né? Ele com o Conrado. Quer dizer, para a gente chegar a essa busca aí do vamos nos preparar para a vida, a gente vai precisar desses momentos de introspecção, de solidão, de
que mais? Enfim, esses momentos para dentro, entende? Assim, esses momentos de se blindar de rede social, do que seja. Não para sempre. Mas, assim, às vezes é por um período, entende? Às vezes por uma doença, por o que seja. E às vezes a gente precisa buscar outras coisas e ficar mais quieto. A gente não pode... A vida hoje, né, do jeito que a gente vive, ela nos chama a muita informação, muita coisa ao mesmo tempo, muito trabalho, tudo é muito, 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 muita comida, muito, muito, toda hora, sem parar. Então a gente tem que fazer, querendo, né, fazer o esforço de querer introspectar. Né? Por quê? Porque a gente vai precisar realmente se fortalecer. A gente vai precisar... É o que, no fim das contas, a gente sempre bate nessa tecla, né, cara? E aí, até falando já mais para os psicólogos, né, assim... todos nós, mas especialmente aqueles que trabalham com gente, né? Aí eles devem se preocupar ainda mais de, digamos assim, correr atrás disso, que é o quê? Amadurecer a Aí tem própria obrigação, personalidade. né? Tem obrigação, sabe? Assim, amadurecer a própria personalidade. E aí, 2 pontos que eu quero trazer aqui, que era isso que eu não queria deixar passar. Quando a gente tá mais maduro, a gente está um pouco mais preparado e tudo mais, não quer dizer que a gente não vai sofrer em alguma medida, enfim, quanto mais preparado a gente tá, menos sofrimento há. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque você passa a ver a coisa como apenas, bom, isso aqui está acontecendo. Enfim, é a vida acontecendo. E vou fazer o Mas melhor uma das coisas que é bom deixar claro que não significa que você se dessensibiliza. Não, muito pelo contrário. É justo o oposto, né? Mas assim, quando eu... Ai, eu me perdi agora. Você falou o que eu estava falando? Você sabe, eu tô totalmente vata, né? Então, qualquer coisa é um flash, assim, para mim. Você está dizendo que quando você está preparado não tem sofrimento. Quer dizer, existe dor. Me lembrei, porque você disse que, tipo, por exemplo, gente que trabalha em UTI neonatal, que às vezes passa, tipo assim, se passa muito tempo, a pessoa, tipo, não aguenta, tem que ter um respiro e tal. E eu me lembrei porque eu trabalhei 2 anos em UTI neonatal. E por acaso eu até comentei com uma das conversas que eu tive esses dias com uma pessoa aí da linha de frente. Porque ela trabalhava também, né? E eu falei, enfim, aí conversei assim com ela e tal, e, na verdade, um dos momentos, né, você falou, a gente tem certos momentos, assim, que a gente dá aqueles alavancos, assim, né, aqueles saltos. E aí, muito com experiências, né, muitas vezes dolorosas e tal, né, são coisas, assim, que nos ajudam a gente se aproveita a oportunidade e a gente vai além, né, depois. Mas, assim, nessa época eu aprendi muito, foi um dos momentos marcantes na minha vida, assim. E certas coisas ali, assim, primeiro que são inexplicáveis, né? É muito difícil, eu acho, você trabalhar no neonatal se você tem uma visão de mundo, assim, totalmente materialista, né? Eu não sei, para mim é uma coisa impossível, porque o que se passa ali tem coisas que são totalmente inexplicáveis, é indizível. Só quem esteve e viveu pode saber do que eu estou falando. Quem não viveu vai ficar sem entender e não tem como explicar e tá tudo certo. Mas, assim, a gente ali, quer dizer, um profissional que ele é mais amadurecido, já tem uma personalidade mais madura, já está mais preparado, ele segura mais a ponta. É isso que eu quero dizer. Não quer dizer que é impossível, porque senão ninguém trabalharia, entende? Assim, agora, não quer dizer que ele se torne insensível, porque isso também a gente vê. São coisas distintas. Na verdade, às vezes a insensibilidade ela vai estar muito mais ligada a uma imaturidade extrema. Uma pessoa que ainda não começou a caminhar nesse sentido. E aí ela se torna insensível. Ela pode se tornar insensível. Ali ela pode ser uma técnica de Até como mecanismo de defesa, né? Sim, entende? Então, só para deixar claro. Agora, nessa aí de como que a gente vai percorrer, né? Como que a gente vai melhorar, como que a gente vai amadurecer? O Bruno falou uma coisa na live que eu fiz com ele, que assim, muito legal, que é bem como eu vejo, né? A gente precisa de bons mentores. O Ítalo fala disso, enfim, as pessoas aí falam disso. Só que o problema, eu acho que é justo esse. Isso eu quero trazer o meu incômodo para a roda. E você já sabe qual é, você vai saber quando eu disser. A gente convoca, né? A gente, que eu digo agora, você e eu, a gente vem tentando convocar aí todo mundo, enfim, as pessoas que estão aí ao nosso redor, querendo, buscando, esse processo. Vamos crescer, né? Vamos para frente, né? Tamo junto, conta com a gente e tal.
Mas assim, não é só, enfim, tem algo que é da pessoa. E a gente vê, assim, pessoas que buscam mais, que querem, estão tentando, tal, enfim. Só que tem uma coisa que é assim, é justo isso. Às vezes a gente precisa ir para além dos livros. Esse é um ponto aqui que eu anotei. Isso, por acaso, não foi nada, não combinei nada com nenhuma live que eu fiz com ninguém, mas foi engraçada a conexão, assim, né? E acabou que apareceu nessas outras lives. Eu tenho visto um movimento que muito me incomoda, e você sabe, que é essa coisa dos livros. Imagina, olha que coisa aparentemente contraditória. Eu, amante do livro que sou, dos livros, amante dos livros, quem quiser ver aí, vai lá, eu acho que está valendo a pena ver aí a série de respostas, eu acho que ainda deve estar, que eu fiz aí de forma pessoal, tem algumas que estão bem, bem legais. E assim, realmente eu sou uma pessoa, eu amo ler, eu sempre gostei, enfim, sempre gostei de estudar, de conhecer e tal. Esta é a Juliana, tá? Imatura ou madura, é uma característica. Mas eu tenho visto assim, para a gente amadurecer, os livros, assim, eles nos trazem muita coisa. Eles são super importantes, eles são nossos amigos, né? A gente precisa ler. Mas a questão só com livro, ninguém vai para frente. Porque o que eu mais temos... Boa ideia, Rayane. Vamos, porque a gente tem pouco tempo, eu acho que vale a gente fazer uma live para além dos livros. É um tema que realmente tem me inquietado bastante. A Camila sabe, porque a gente tem conversado aí sobre isso, trocado ideias. E assim, eu não queria deixar de trazer, ainda que a gente possa seguir depois, quem sabe aí já para a semana que vem, o primeiro tema aí do nosso programa semanal, que eu não sei nem como vai chamar. Mas assim, a gente precisa entender que eu falei isso lá em São Paulo, não sei se alguém aqui estava, no curso do professor Pacheco e do Tiago, do professor Tiago Amorim, que você estava também, quando o professor Tiago lançou o Moradas do Castelo, que eu inclusive recomendei a todos os psicólogos, que é obrigatório. Gente, aliás, pessoal, por favor, eu assisti as duas primeiras, aos spoilers da primeira aula. É obrigatório. Tem que fazer esse negócio. É obrigatório. Assim, o meu recado é muito Vamos ganhar simples. 10%, por isso que a gente está fazendo esse tipo de propaganda. É mentira. Não, tanto para psicólogo, tá, gente? Tanto o curso presencial do Ítalo quanto esse presencial que o Thiago vai fazer seria maravilhoso, né? Que aí foi até adiado e tal, por conta da situação. Mas o Moradas é obrigatório, assim. Isso é a minha humilde opinião, tá? Mas assim, não é com livros que a gente vai para frente. Porque sabe o que acontece? Eu sempre vou bater nesse ponto. Tá faltando, a gente tá cheio de intelectual, tá? Entre muitas aspas. Intelectual. Entre nós, tá? Eu não tô falando que é lá, longe de nós, não. Tô falando que é entre nós. A gente tem que olhar para dentro, cada um de nós, e ter esse cuidado. Tem que ter muito esse cuidado. Porque, assim, ler é muito bom, conhecer é muito bom, fazer curso é muito bom. Mas, assim, no mentor, na convivência, de certo modo, nessa, entende? Assim, é na presença do outro que a gente vai se transformando. E é numa presença constante, quer dizer, não é numa vez na vida, às vezes uma pessoa, um Ítalo da vida. Quem foi no curso presencial, a não ser que esteja muito fechado, é impossível você não se impactar. São 3 dias, agora são 2, né? Mas que você sai com aquilo, pô, te toma. Porque o cara é presença pura, pô. É isso que a gente precisa, é isso que a gente quer ser, né, cada vez mais, e que os outros também que a gente bate sendo puxados para cima. Né? Porque o nosso paciente, quer dizer, quando então fala o que cura é o terapeuta, desculpa, o que cura é a personalidade do terapeuta, é justo isso, não é nada além disso. Não é a interpretação. E aí, né? O que cura é a personalidade do terapeuta, ok? Psicólogos, e o que cura é a personalidade do terapeuta, modo de dizer, ou seja, nas relações, o que cura de fato é a personalidade, né? Daquele que está se relacionando. Sim. Porque, né, senão fica restrita a necessidade de manter, né, de desenvolver a personalidade, embora a gente esteja falando especificamente nesse caso, neste momento, para psicólogos, né? Mas né, para todos. Uhum, sim. Essa é uma tecla na qual a gente bate frequentemente, né, nos nossos nas nossas encontros. Relações, assim, sim, com certeza.
Mas eu acho que assim, é uma coisa que eu tenho visto como importante. Tá falhando a senhora? Eu Essa tô internet falhando? do Rio? Gente, não é possível. Sigo falhando ou voltei? Voltei? Voltou. Tá. Eu tô dizendo aqui é meu... E Não, para não. vocês está bom, pessoal? Tá falhando? Ou só para mim? Alguém escreve alguma coisa aí, por favor. Não tem ninguém aí. Eu não sei, eu acho que tá com delay. Alguém sabe, Oi? pode dizer? Eu acho que tá com delay. Tá, ó, a Isabela Cristina está ok, voltou. Então voltou, meio falhando. Mas a gente também já tá com, né, vai praticamente encerrar. Eu acho que quem tá falhando é você, hein? Você está jogando a culpa pro Rio, mas eu acho que o negócio foi aí no interior de São Paulo. É que começou a chover aqui também, vai saber. Ah, viu? E quer jogar a culpa pra cima de mim. A É internet isso que eu de mereço. açúcar, ela derrete. Mas enfim, mas eu acho assim, de repente pra gente ir fechando, eu acho que a gente pode, eu gostei da sugestão da Rayane, da gente fazer uma, né, pegar esse finalzinho, a gente, quem sabe, entrar um pouco, um dia, nesse tema, né, assim, para além dos livros. E aí, enfim, eu não sei, eu acho que é mais ou menos isso que eu gostaria de trazer hoje, eu não sei se você quer falar alguma coisa. Para quem não sabe, Não, só para fechar a o título gente... da live, né? De boas intenções, desculpa, de boas intenções o inferno está cheio, né? Que foi o nome que a gente deu. Na verdade, né, para dizer, o intuito era justamente esse, né? Nesse momento aí que a gente está vivendo, que a melhor coisa desse momento é de fato poder enxergar essa disposição, essa disponibilidade das pessoas, né, que estão se voltando. Até escrevi, né, do meu Cuidar, Curar, Amar, que é um momento, né, que está gritando que é importante cuidar de si, do Sim. próximo e do todo, e amar, né, de si para fora. E que é importante, principalmente para o pessoal da área de saúde, né, dos psicólogos, a hora que for de fato ajudar, ter muita ciência, consciência do que está fazendo, porque né, a gente é profissional, não dá para fazer de qualquer jeito, porque a gente está tratando de assuntos muito sérios, né? A gente está mexendo com a psique das pessoas e precisa ser bem. E existe a forma de fazer. E para as pessoas em geral, né? É a mesma coisa, né? Existe uma tecnologia, modo de dizer, eu sempre usei a palavra tecnologia, para se sair bem nessas situações, né? Em qualquer situação difícil, que desenvolver a própria personalidade, né? Usando os recursos que a gente tem. Os recursos que a gente tem, né, para além dos livros, como disse a Ju, E no para além das encontro, boas intenções, na presença. Oi? para além dos livros e para além das boas intenções, que são ambos necessários, pode completar. Grila, não tô entendendo nada. Ai, meu Deus. Blá, 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 não tô entendendo nada. Tá me Você que escutando? está travando, eu acho. Ah, então vamos desligar, né? Não, então Não assim, dá para entender nada? deixa eu só fechar, se for possível. Porque eu acho que você que está Tá travando. tentando. É para além dos livros, para além das boas intenções, buscar, querendo desenvolver a própria personalidade, né? E buscar ajuda para isso. Quer dizer, muitas vezes eu coloquei lá, no mentor, nesse que é melhor, assim, talvez porque caminhou mais já, entende? Não é porque, não, saiu do mesmo buraco, né? Mas já caminhou, trilhou um pouco mais do que eu, entende? É isso. E talvez uma terapia, né, assim, que é mais pegar pela mão ali, vamos junto e tal. Enfim, quer dizer, são coisas importantes. E para quem não sabe aqui, caso tenha alguém aí interessado, a gente vai agora essa semana fazer aí oficialmente mesmo, né, fazer um post de lançamento do nosso novo grupo de supervisão. Bom, já temos, eu acho que a gente só vai ter metade das vagas, né, não sei. Porque a gente liberou ali primeiro para algumas pessoas que já estavam numa certa lista de espera, enfim. Mas quem tem interesse, eu saiba de alguém que possa ter interesse, a gente vai lançar aí, não sei se amanhã ou terça, algo assim. Tá bom? E é isso, Cá.
Eu já aqui me É despeço isso. agradecendo, porque eu não sei se você está me ouvindo, agradecendo a Eu todos. tô. Ah, que bom, então voltou. E então, se você quiser ainda Pessoal, foi falar um alguma prazer. Foi coisa, um prazer, doutora.